Oi, gente querida. Meu nome é Lamartine Pozzella e hoje eu quero contar para vocês sobre a batalha mais épica de todos os tempos, Davi e Golias. Essa luta aconteceu no Vale de Elá há 3.000 anos atrás. Dois exércitos encarando um ao outro, cada um de um lado e com o Vale de Elá no meio. E havia um silêncio sepulcral. Afinal de contas, estavam todos com muito medo do que poderia acontecer. A batalha estava para acontecer, mas de repente, um gigante sai do meio do exército filisteu e se coloca à frente. A aparência dele, gente, era terrível, né? Para os soldados de Israel, era um verdadeiro pesadelo. Ele veio armado até os dentes. Alguns dizem que ele tinha por volta de 2,90 metros de altura. Uau! Eu me lembro da primeira vez que eu vi um atleta fisiculturista e também de uma competição que chama o homem mais forte do mundo, chamado Hafthor Bjornsson, né? Um islandês. Um jovem, né, que chegou a participar daquele filme The Game of Thrones, né? Esse ator tem 2,08 metros de altura e mais de 200 quilos de puro músculo. Gente, o apelido dele é The Mountain, da montanha, né? Pois bem, o gigante Golias era muito maior do que ele. E ele veio armado até os dentes. Seu nome era Golias de Gade, o mais terrível lutador do exército filisteu e o mais poderoso de todos os lutadores da sua época. De repente, a sua voz ecoa como um trovão e durante 40 dias e 40 noites ele começa a gritar impropérios contra Israel e contra o exército de Israel. Onde é que está o seu Deus? Será que não tem nenhum lutador aí que possa fazer frente e que possa me enfrentar? Duas razões ele tinha para começar a fazer isso. A primeira delas era para humilhar, para quebrar o moral da tropa, né? Também de maneira que os israelenses ficassem absolutamente apavorados. Nem mesmo o rei Saul, que a Bíblia diz que era um homem muito alto, que sobressaía dos demais homens pelo menos uma cabeça, e portanto Saul devia ser um homem de por volta de 1,90 metro, um homem poderoso, um grande guerreiro, nem mesmo ele esboçou nenhuma reação. Gente, a segunda razão para Golias fazer isso é que era muito comum naquele tempo, quando havia conflitos, né, quando as guerras fossem ser estabelecidas, que cada exército poderia oferecer um campeão, um lutador que representasse todo o seu país, todo o seu exército, e o outro exército inimigo faria o mesmo. Aquele que vencesse, né, a batalha seria determinada ao final dela, sem que eles tivessem que entrar no clash, né? Que tivessem que entrar na guerra, nas vias de fatos, né? É aquele lema, né, que se fala no inglês, né? The winner takes it all. Ou seja, o vencedor leva tudo, né? E aí não precisaria haver guerra, derramamento de sangue. Bom, a verdade, gente, é que o povo de Israel estava atemorizado, completamente paralisado de medo. Ninguém ousava se mover e dar um passo para frente. E olha que esse gigante ficou 40 dias e 40 noites berrando, gritando, humilhando, dizendo: onde está o Deus de vocês? Não tem nenhum homem aí para me enfrentar. E de repente, depois de 40 dias, no meio do exército israelita, sai um rapaz muito jovem, de aparência, assim, um jovem bonitinho, né? Com provavelmente imberbe ainda, abaixo de 20 anos. Como é que nós sabemos isso? Porque naquele tempo, acima de 20 anos, todos os israelitas precisavam estar alistados no exército. E Davi não estava no exército. Ele foi ali naquele vale simplesmente para levar comida e provisão que o seu pai havia pedido para levar aos seus irmãos. Então, Davi avança, sai de trás do fronte, né, das linhas do exército israelense e avança com confiança, sem armadura e sem espada. O que ele tem na mão? Um cajado de pastor e um embornal que tinha 5 pedras dentro. Mas espera aí,
Um jovem sem nenhuma experiência de batalha, sem armadura, sem escudo e sem espada, isso parece uma missão absolutamente suicida, não é isso? O nome dele era Davi. Uau! Mas o que será que Davi estava pensando, gente? Será que ele pensava que ele podia vencer a Golias desse jeito? Ora, que ele estivesse disposto a sacrificar a sua vida pela nação, tudo bem, é até nobre isso, mas um jovem desconhecido de Belém de Judá enfrentar o maior guerreiro do seu tempo, isso parecia, né, loucura. Eu quero aqui dar uma ilustração para vocês entenderem mais ou menos o que seria isso. Imagine vocês o Muhammad Ali, considerado o maior boxeador de todos os tempos, no auge da sua carreira, no auge da sua juventude. Ele era imbatível, ele debochava dos seus adversários, ele dizia o round que ele ia ganhar, e ele de fato era sensacional. Imagine o Muhammad Ali tendo que lutar com um adolescente de 17 anos, franzino, que não tinha ainda nem terminado de ser formado na sua musculatura. E Davi, gente, ele era um jovem que não tinha uma estatura muito alta. Alguns afirmam que devia ter 1,65 m de altura. Agora ouçam o que Golias disse quando ele olha para Davi, aquele menino franzino, vindo para ele, para cima dele, daquele jeito. Olha o que ele diz lá em 1 Samuel, capítulo 17, versos 41 a 44. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência, tinha cara de menino. E o texto diz assim: disse Filisteu a Davi: sou eu algum cachorro para você vir a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o Filisteu a Davi. Disse mais o Filisteu a Davi: vem a mim e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Uau! O povo de Israel estava todo atemorizado, gente, estava todo mundo apavorado, mas Davi não ficou esperando que Golias fosse para ele. Davi foi para cima de Golias, gente. E olha o que a Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 45 a 47, a resposta de Davi a Golias. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Vejam que era uma guerra de deuses. De um lado, o filisteu falando impropérios em nome dos seus deuses. E aqui temos Davi indo para Golias dizendo: você vem para mim, né, com lança, com espada e com escudo, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não falou: eu não estou indo para você com a minha funda, que eu sou bom na funda. Não, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filhos dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Olha, uma coisa importante para a gente dizer aqui também. Golias ficou 40 dias afrontando. 40 nas escrituras é sempre um tempo de prova. Queridos, quando o diabo se levanta contra a sua vida para te colocar numa prova, e os 40 dias representam a prova, não tenha medo, enfrente a ele em nome do Senhor. Esta guerra é uma guerra de deuses, do Deus verdadeiro contra os deuses falsos. E note que Golias diz que ia dar as carnes de Davi para as bestas feras. Davi fala: negativo, sou eu que vou te dar a tua carne para as bestas feras, né? E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi está dizendo: olha, essa guerra eu não luto por mim. Eu podia estar em casa, podia estar cuidando das minhas ovelhas. Eu estou aqui lutando porque eu estou aqui em nome do Deus dos exércitos de Israel. E a vitória que ele vai me dar é dele. Eu sou só o instrumento. E aí ele continua dizendo: saberá toda esta multidão que Yahweh, que o Senhor salva.
não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Ou seja, a vitória de Deus não vai ser no instrumento humano, não vai ser na espada, no escudo, e nem nada disso. É por causa de Deus, é no nome de Deus, porque a guerra é dele. Você pode ser um grande lutador, mas Ele é o Senhor dos senhores. Que tremendo, gente. É bom, o final da história todo mundo conhece, não é? Davi matou Golias, mas será que existe algum segredo aqui, gente? Porque essa história é uma história que é do domínio, do conhecimento de todos. Há 3.000 anos, eu acredito que todas as gerações contaram da vitória de Davi contra Golias. Isso até virou uma metáfora para se falar de alguém que não tem recursos, alguém que tem muito menos possibilidades, tendo vitória diante de problemas gigantescos, que representam aí Golias. Queria dizer para você assistir esse vídeo até o fim, gente, porque eu vou contar aqui algumas estratégias que Davi teve, mas no final desse vídeo, gente, eu vou te contar um segredo extraordinário, sensacional, que se você conhecer, você vai poder usar na tua vida e garantir que você também tenha vitória sobre todos os Golias que a vida vai apresentar para você. Porque vamos combinar, gente, todo mundo tem os seus Golias para enfrentar. E Deus ainda pode dar vitória a todos aqueles que nele creem. Amém? Então assista o vídeo até o fim, porque tem um nuggets aí, tem uma gostosura, uma revelação tremenda no final desse vídeo. Bom, eu quero falar para vocês que esse segredo que eu vou contar para vocês é um segredo que pouca gente sabe, mas que os rabinos conhecem e eles afirmam que isso aconteceu, tá bom, gente? Então eu vou começar contando as estratégias que Davi usou, mas no final eu vou deixar a cereja do bolo para contar aqui o segredo que Davi teve, porque ele teve essa vitória acachapante, Bom, em primeiro lugar é que Davi era um pastor. E ele, ainda que tivesse aquela aparência gentil, ele era muito preparado, muito habilitado no uso da funda. Ele usava funda e ele usava aqueles pedregulhos grandes, muitas vezes para atacar o urso, matou leão, Ele cuidava das ovelhas e o lobo, qualquer animal que viesse, ele era muito bom. Eu imagino que no tempo que ele ficava sozinho com as ovelhas, ele ficava treinando, botando alvos, fazendo ali tiro ao alvo, e certamente ele era muito bom no que fazia. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você: nunca entre numa batalha sem estar adestrado, porque Deus estava com Davi, mas Davi tinha a sua arma poderosa, que era a funda, e ele era adestrado naquilo, viu, gente? Então Davi já havia enfrentado o leão, já havia enfrentado o urso, e ele então estava pronto para a batalha, embora ninguém soubesse, nem Saul, nem o exército de Israel, mas Deus sabia e Davi também sabia. Então, gente, ao longo da nossa vida, todas as lutas que enfrentamos são, na verdade, treinamento que Deus nos dá para que estejamos prontos para as grandes batalhas e os grandes desafios da nossa vida. Se não tivesse havido Golias, Davi não seria o rei de Israel, não seria o grande herói de todos os tempos. Então, saiba que as lutas, as batalhas, as provações que a vida lhe apresenta são, na verdade, um treinamento que Deus te dá para a grandeza, gente. Não fuja das batalhas e não reclame do treinamento, porque sem batalha não há vitórias, sem desafios não há glória. Amém? Toda vez que você estiver no meio de uma guerra, agradeça a Deus, porque Ele está te preparando para algo muito maior. Segunda coisa que Davi sabia é que Davi sabia que Golias ia subestimá-lo, Por quê? Porque ele foi lá sem armadura, sem espada e sem escudo. Bom, a verdade é que Golias se achava, Ele era, de fato, muito poderoso. Ninguém podia vencê-lo. Numa luta normal, ele matava muitos homens. E ainda um moleque vindo ali desarmado, sem armadura, era um golpe só. Então, a Bíblia diz que ele olhou para Davi e o desprezou. Falou: o que você está pensando? Você acha que eu sou um cachorro para você me espantar aí com pedra ou com pau?
Você está na frente do maior guerreiro que existe nessa terra. Eu mato qualquer um e vou acabar com você, moleque. Eu vou dar a sua carne para as aves do campo. Então, o fato de Golias subestimar a Davi era uma vantagem que Davi tinha sobre ele. Então, querido, saiba que Deus também nos dá vantagens diante dos Golias. Quando Satanás se levanta contra nós, ele subestima a cada um de nós. Por quê? Porque ele olha para nós, ele vê a nossa impossibilidade, a nossa fraqueza, né? Nós somos humanos, somos falhos, nós somos incapazes de vencê-lo. No mano a mano, gente, nós não podemos nem com um demôniozinho da última estirpe, né? Agora, quando a gente vem em nome do Senhor, a coisa muda de figura. Então, saiba disso, não se ensoberbeça, não se vanglorie, a nossa vitória está no Senhor. Mas se eu estiver debaixo da aliança com Deus, queridos, ninguém pode me vencer e ninguém pode te vencer. Então, o terceiro aspecto que eu vejo aqui como estratégia de Davi é a sua coragem. A coragem de Davi não estava em quem ele era, ele sabia da sua possibilidade diante daquele homem gigantesco, né? Mas a sua coragem estava na fé que ele tinha na aliança com Deus. Na aliança que ele tinha com o Deus de Israel. Aliás, ele usa algumas vezes ali o nome o Senhor, e na sua Bíblia está em todas as letras maiúsculas. Isso significa que o nome em hebraico é Yahweh. São as 4 letras, né, do alfabeto hebraico, Yud, Rei, Vav, Rei, que é o Deus da aliança. Uau! Então, Golias era poderoso, mas o Deus de Israel era muito mais poderoso. O Deus dos filisteus não era nada diante do Deus verdadeiro, né? Então, é por isso que Davi fala: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, recursos humanos, habilidades humanas, eu vou a ti. E veja isso, a Bíblia diz que Davi foi correndo para Golias, ele não ficou recuando, dizendo: se vier eu vou, não ficou naquele movimento, vem que eu vou, não, ele já foi para cima, gente. Eu vou a ti em nome do Senhor, Deus dos exércitos, a quem tens afrontado. Minha vitória não está em mim, não está na minha capacidade, por isso que eu não preciso de espada, de escudo, nem de lança. A minha vitória está no nome do Senhor, na aliança que eu tenho com Ele. Então, meu querido, conhecer o poder de Deus é uma grande vantagem contra o diabo. A Bíblia diz que os demônios creem e tremem diante do Senhor, do nosso Deus, né? E aí, Davi pega uma pedra, ele tinha 5 pedras ali, e não é que ele estava pensando em errar, porque havia mais 4 gigantes que eram os irmãos de Golias. Então Davi estava pronto para cada um deles. Mas com uma só pedra ele deu no meio da testa de Golias. E aliás, gente, Golias era grande, mas a sua cabeça também era enorme. E Davi devia acertar até em alvos muito pequenos. Não tinha como errar ali, principalmente imbuído da coragem, da certeza, do propósito e da missão de glorificar a Deus e de envergonhar aquele filisteu que estava querendo afrontar a Deus e ao exército de Israel. Golias cai, ainda não morto, mas desacordado pela pancada, gente, porque pensa bem, não importa o tamanho da cabeça, ainda era uma cabeça, e a pedra era uma pedra desses pedregulhos grandes, gente, que lançada, alguns dizem que a velocidade da funda chegava a uns 100, 120 km por hora, bem no meio da testa. Aquele gigante caiu desacordado, Davi pega a espada dele e ele corta a cabeça. Na hora que Davi pega e corta a cabeça e levanta a cabeça, o exército dos filisteus fugiu apavorado e completamente, amedrontado, desesperado. Nós não podemos lutar contra o Deus de Israel. Por quê? Porque a sua maior arma não foi páreo. Golias não pôde desferir um golpe, gente. Porque Davi, municiado do poder de Deus, ele teve uma vitória acachapante. Mas agora, preste atenção, agora vem o grande segredo. A tradição rabínica diz que muitos anos antes de Davi e antes de Golias nascerem, aconteceu uma grande seca lá em Belém de Judá. Então, uma família decidiu deixar Judá
e ir para a terra de Moabe para poder sobreviver, né? Eles naquele tempo viviam da agricultura, né, da agropecuária, e não havia pasto para o gado, para as ovelhas, então eles foram para a terra de Moabe. E quando saíram de Belém e foram para Moabe, a família, né, chegou lá, era um homem, uma mulher, 2 filhos, e quando chegaram lá, esses 2 filhos se casaram com 2 mulheres moabitas. Eu estou falando aqui do livro de Ruth, e a família era a família de Noemi. Bom, a história do livro de Ruth nos conta que morreu o marido de Ruth, morreram os 2 filhos de Ruth, e as 2 noras ficaram, portanto, viúvas e sem filhos. Noemi, então, chegou à conclusão que não era mais tempo de ficar ali na terra de Moabe. E ela decide voltar. E quando ela vai se despedir das suas noras, de Orfa e de Ruth, ela diz: minhas filhas, eu não tenho outros filhos para que vocês se casem com eles, para que vocês possam ter uma descendência, então eu vou me despedir de vocês, vou voltar para minha terra, para Belém, Belém de Judá, e vocês fiquem aí entre a sua terra, com seus parentes, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês. Uma das noras, chamada Orfa, e é importante dizer que a palavra Orfa no hebraico significa pescoço duro. Ela até que falou: não, eu vou com você. Noemi falou: não, querida, pode ficar com essa família. E ela acabou aceitando, se despediu e foi embora. A outra nora, que é Ruth, quando Noemi faz isso, faz essa proposta para que ela vá embora, ela faz uma das declarações a mais linda de todas as escrituras. Aliás, esta foi a declaração que a Lília fez para mim no dia do nosso casamento. Até hoje eu me lembro e me emocionou demais, eu chorei muito naquele dia. Mas essa é uma declaração que uma nora está fazendo para sua sogra, né? Que Ruth está fazendo para Noemi. Mas vejam que essa declaração de fidelidade, para mim, uma das mais lindas da Bíblia, não foi somente da nora para sua sogra, não foi somente de Ruth para Noemi, foi de Ruth para o Deus de Noemi. Olha o que ela disse. Disse, porém, Ruth, lá em Ruth capítulo 1, versos 16 e 17, não me instes para que te deixe e eu me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ou onde você ficar, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte para me separar de ti. Uau! Que coisa tremenda, presta atenção neste sinal, neste segredo, gente, um segredo maravilhoso que eu tenho para contar para vocês. A fidelidade que Ruth estava demonstrando não era somente para com Noemi, era para com Deus de Noemi. E a palavra fidelidade é a mesma palavra para fé. Na verdade, Ruth estava dizendo: eu creio que você serve o Deus verdadeiro. Eu te amo, minha sogra, mas você serve o Deus verdadeiro. Eu não quero a minha vida nem longe de você e muito menos longe dele. Faz o que o Senhor quiser comigo, mas eu não vou te abandonar. Agora o teu Deus é o meu Deus. É como se nós estivéssemos dizendo para Deus: Deus, não importa o que me acontecer na vida, não importa se é a vida ou se é a morte, eu nunca mais vou te deixar. Eu nunca mais deixarei de confiar em ti, de entregar minha vida. Eu quero ficar contigo. Senhor, aonde o Senhor me mandar eu vou, aonde o Senhor mandar eu ficar, eu fico. Queridas, queridos, isso aqui é extraordinário, é um segredo maravilhoso. Ela está prestando fidelidade, confiança, ela está disposta a romper com tudo, com o seu passado, com os seus deuses, com a sua família. Para quê? Para viver confiando, servindo e adorando o Deus de Israel. Que coisa extraordinária. Agora detalhe, o nome Yahweh significa o nome, o Deus da aliança. Ela está dizendo: a minha aliança é com esse Deus. Agora, querido, não tenha dúvida de uma coisa. Não pense você que você vai fazer aliança com Deus e ele não faz com você de volta.
Olha, não tem nada que você ofereça para Deus que Ele não te dê em retribuição 1000 vezes mais. Era isso que Ruth estava fazendo com Noemi. E olha que interessante, aqui está o segredo. A tradição rabínica diz que Orfa se casou, teve filhos, e um dos seus descendentes foi o gigante Golias, e os outros também seus irmãos. Então, o gigante Golias foi, segundo a tradição rabínica, descendente de Orfa, uma das noras de Noemi. Ruth, em contrapartida, casou com Boaz, né? E Boaz, ele foi, na verdade, o pai de Salmão. Salmão, muito provavelmente, a tradição diz que foi um dos espias que se casa com Raabe. Então você sabe que a tradição rabínica diz que Ruth se torna a bisavó de Davi, do rei Davi. E, portanto, a antecessora também do rei Jesus. Olha que coisa tremenda. Lá no futuro, o descendente de Orfa, que é Golias, se encontra com o descendente de Ruth, que é Davi. Eles estão em lados diferentes. O descendente de Orfa, Golias, é muito mais poderoso. Mas o descendente de Ruth, Davi, está debaixo da aliança que a sua bisavó fez com Deus de Israel. E ali ele está municiado de uma promessa, não só a promessa da bisavó, mas do seu antecessor Abraão, a quem Deus havia feito a promessa: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Davi sabia disso, ele mesmo tinha aliança com Deus de Israel. Então, quando ele vai para cima de Golias, ele sabe que ele está debaixo de uma aliança, de uma promessa, porque, gente, a palavra de Deus diz: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas visitarei e abençoarei aqueles que me temem até 1000 gerações. Oh, Deus grandioso! Davi estava empoderado, estava debaixo desse segredo, aliança com Deus, meus queridos. Então, quando a gente olha para a luta, a gente sabe que Davi tinha duas qualidades. Ele tinha qualidade humana, ele era bom na funda, ele era corajoso, mas essas qualidades, ainda que Deus fosse usar, elas não eram nem de longe suficientes para que Davi matasse Golias. Mas o segredo de Davi é que ele estava debaixo da aliança com o Deus de Israel. Esse Deus havia prometido a seu antecessor Abraão da vitória. Esse Deus era o Deus que a sua bisavó havia adotado para si. Ela disse: Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser, eu não te deixo, eu não te largo, o Senhor é o meu Deus. E este Deus se tornou o Deus da sua descendência. Então, queridos, esse foi o grande segredo de Davi. Eu quero concluir essa palavra dizendo que todos nós precisamos ter fé e coragem também para enfrentar os gigantes da nossa vida, né? Todo mundo vai enfrentar os seus Golias. Agora, a vitória, ela precisa de mais do que coragem, porque muitas vezes as batalhas que eu e você enfrentamos são muito maiores do que a nossa capacidade. Agora, o Deus que nós cremos, a quem servimos e com quem temos aliança, ele nunca perdeu uma batalha. Então a minha palavra para você, para terminar esse vídeo, é: faça uma aliança com Deus, porque este segredo vai dar vitória em todas as suas batalhas, nas batalhas físicas, emocionais e espirituais. Ele vai te dar vitória. Aliás, Jesus Cristo diz, a Bíblia diz que em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Com ele, todos os gigantes da vida, todos os Golias vão cair diante de você. E ainda o maior de todos os gigantes, o maior dos inimigos, que é o próprio Satanás, que a Bíblia diz que vem para roubar, matar e destruir. Ele também já foi vencido pelo nosso campeão, que é Jesus Cristo. Lembra que eu falei para vocês que era comum, né, que um exército escolhesse um campeão? O campeão de Israel foi Davi. O campeão dos filisteus foi Golias. Davi venceu. Sabe quem é o nosso campeão, meu irmão?
O nosso campeão é Jesus Cristo de Nazaré, e ele já venceu na cruz do Calvário. A Bíblia diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Oh, meu querido, confia em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Seja corajoso, enfrente as lutas da vida. O Senhor há de te aparelhar. Você terá uma parte, uma porção nesta batalha, mas a vitória é do Senhor. A batalha é do Senhor. Então esta é a palavra que eu quero dizer para vocês. A luta mais épica, a batalha mais épica de todos os tempos, Davi e Golias, é uma representação perfeita da luta e da batalha que eu e você enfrentamos todos os dias. Alguns dias batalhas menores, mas algumas vezes o gigante vai se apresentar e nós seremos incapazes de vencê-lo por nós mesmos. Mas o nosso Deus sempre esteve conosco e sempre estará. Jesus prometeu aos discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, eu quero te abençoar, eu quero declarar que se a sua luta for uma enfermidade, se a tua luta for um problema na sua família, um abalo na sua família, talvez uma separação, uma destruição de um casamento, talvez seja uma luta financeira, eu quero dizer a você, meu querido, faça aliança com o Senhor, invoque o seu nome, invocar-me-eis, o Senhor fala, e me achareis quando me buscar de todo o coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor dê uma vitória cachapante, que todos possam, como Davi disse, e todo o povo, nos meios do arraial dos filisteus, entre o povo de Israel, todos saberão que há Deus em Israel. E Davi, há 3.000 anos, é considerado um grande herói por conta do seu ato de bravura e de confiança no Deus Todo-Poderoso. Eu e você também podemos fazer diferença na nossa geração através da aliança que temos com o Deus Todo-Poderoso e a nossa fé e a nossa confiança com Ele e nele. Queridos, Deus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, quero te convidar para se inscrever. Por favor, compartilhe esse vídeo para que ele abençoe muitas e muitas pessoas. Beijo grande no coração de vocês. Amo todo mundo. Fiquem com Deus.